Olá, meus amigos, que Deus les bendiga a todos vocês. Estamos aqui para dar sequência no nosso podcast. Como les dije el dia de ayer, nosotros hoy vamos hablar sobre ofrenda. Muitas pessoas têm uma ideia completamente equivocada sobre ofrenda. Biblicamente, vamos entender. Quando a ofrenda foi criada, a ofrenda foi criada em el Edén, quando o homem cometeu o pecado. Então, quando o homem cometeu o pecado, então foi necessário o sacrifício de um animal. Qual era a ideia? Aquele animal, ele serviria para substituir o pecador. Ou seja, que aquele animal foi um substituto de Adão e Eva. Deus sacrificou aquele animal, com aquele animal Deus tomou as peles de aquele animal para que servissem de vestimenta para ambos. E aquele era um símbolo de Deus poder acercar-se uma vez mais ao ser humano. Ou seja, a ofrenda, o significado original seria isso, acercamento. Era uma forma de acercar o pecador ao Senhor Deus. Era a forma, era através da ofrenda, do sacrifício de um cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sem defeito, que representaria, evidentemente, era uma representação de Cristo, do Senhor Jesus, que é chamado de Cordeiro de Deus. E desde então foi estabelecido a lei das ofrendas. E se você agarra aí um livro na Bíblia, um livro completo, onde Deus ele orientava Israel sobre todos os tipos de ofrendas e sacrifícios que tendriam que ser hechos. Agora, não apenas por el pecado, mas ofrendas de todas as classes. Se você, por exemplo, agarra o livro de Levíticos, aí neste livro, você vai aprender sobre as ofrendas, como tendriam que ser hechas, os animais, era uma série de rituais que eram hechos. Muito bem. Qual o sentido, então, da ofrenda? Acercamento. Por isso que a ofrenda tinha que ser a melhor, por isso que o animal não podia ter defeito, porque era a única maneira de Deus aceitar aquela pessoa que se estava acercando a Ele. Então, meu amigo e minha amiga, entenda, ofrenda para Deus, tem um valor especial em que aspecto? É que através dessa ofrenda eu consigo externar o que eu trago adentro. É fácil de você entender. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que você tem muita estima por essa pessoa, então você lhe quer dar um regalo a essa pessoa. Então, esse regalo é uma ofrenda. Esse regalo que você está oferecendo a essa pessoa, você está externando a consideração, o carinho, o amor que você sente por essa pessoa. ¿Por quê? Porque é uma ofrenda. Hoje em dia não é diferente. Nossa ofrenda é uma forma de que nós externamos para Deus, o que sentimos por Ele, o carinho, a devoção, o temor, o respeito, porque ofrenda é um acto voluntário, é completamente diferente de dízimo, falaremos disso em outra ocasião. Também é completamente diferente dos sacrifícios, que sacrifícios é outra história. Agora, ofrenda não, ofrenda é isso, é acercamento. A ofrenda era para externar o sentimento do ser humano para com Deus. Ou seja, quando eu me arrependi antigamente, antes de Cristo, então eles, por esse sentimento de arrependimento, eles veniam e ofereciam um cordeiro como essa ofrenda de acercamento. Mas depois que Jesus morreu na cruz, as ofrendas, elas foram hechas como na forma de honrar a Deus, como na forma de dar sustento à obra de Deus, que é o que nós outros vemos, tanto no Evangelho, como nas cartas apostólicas, que está aí no Novo Testamento, claramente, o assunto das ofrendas. E Jesus,
ele traz esse assunto, justamente aqui no Sermão del Monte. E no dia de ayer nós estávamos falando sobre quando uma pessoa ela se enoja contra a outra e por enojar-se depois ela começa a ofender a la persona, não? Porque começa a chamar de insensato e depois chama hasta de idiota. Ou seja, mira como lá o ressentimento, o coraje, esse enojo vai em aumento, não? E quando Jesus falou da ofrenda, ele já falou em seguida desse assunto. Está aí, São Mateus 5, 23, Jesus diz assim, portanto, ou seja, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam com enojo, pessoas que estavam chamando al hermano de idiota, ou de insensato, ou de nécio, agredindo al hermano. Jesus diz, portanto, se estás apresentando tua ofrenda en el altar, e allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. E vê, reconcilia-te primeiro com tu hermano, e então ven e apresenta tua ofrenda. Vê como a ofrenda aos olhos de Jesus era santíssima. Vê como a ofrenda tinha que ser hecha. Quais eram os critérios para que a ofrenda pudiera ser aceitada. Vê que interessante. Ele disse, quando nós vamos apresentar uma ofrenda em el altar, se allí eu me acuerdo, fulano tem algo contra mim. Ou seja, não sou nem eu que tenho algo contra ele, de pronto eu sei que ele tem algo contra mim. Então, se Jesus digo, deja allí tu ofrenda delante del altar. Ou seja, não coloca em cima del altar. Deja allí delante e vê e reconcilia-te primeiro com tu hermano. Por quê? Porque ofrenda significa acercamento. E se eu não sou capaz de ter um acercamento com uma pessoa que eu estou vendo, como que eu me vou acercar a Deus que eu não vejo? Como que eu posso oferecer a Deus uma ofrenda de amor a Deus, se eu não tenho amor por mim semelhante? Ou seja, é um amor mentiroso. Esse amor não é verdadeiro, por lo tanto, minha ofrenda não é verdadeira. Aí está a razão, meu amigo, minha amiga, de por que tantas pessoas, elas não recebem respostas, pese a que hacem ofrendas, ou hacem votos, dízimos, enfim. Mas a pessoa nunca tem respostas, e ela diz, não, mas é que eu hice tal coisa, eu hice tal outra, eu hice aquele. Ela quizás falou isso, mas ela não quer perdonar, ela não quer reconciliar-se com seu irmão, ela não quer chegar para essa outra pessoa e dizer, fulano, por favor, sepa perdonar-me, eu me equivoquei, eu sei que tu tens algo contra mim, e eu lhe pido, por favor, sepa desculpar-me. Se essa pessoa me perdona, graças a Deus. Mas se a pessoa disse, não, eu não te vou a perdonar, já não é meu problema. Eu fui reconciliar-me com ela, eu lhe pedi o perdão a ela, por lo tanto, agora eu já estou reconciliado ante Deus, porque em lo que dependa de mim, eu hice o que tinha que fazer. Aí sim, eu posso venir ao altar e colocar minha ofrenda em el altar. Aí essa ofrenda terá valor para Deus. Aí essa ofrenda vai a expressar o verdadeiro significado da ofrenda, que é reconciliação, que é acercamento, que é mostrar o que eu trago adentro de mim. Me está compreendendo, meu amigo e minha amiga? Vê a santidade para Deus de la ofrenda. A ofrenda para Deus não é um monto. Você pode chegar em el altar de qualquer igreja e colocar $1 milhão, 10 milhões de dólares. Mas se você tem um coração sucio,
se você não quer perdonar, se você não se quer reconciliar com seu irmão, esse dinheiro para Deus não tem valor algum. Aunque você diga, mas o bispo, são 10 milhões de dólares. Para Deus, não serviu de nada. Porque para Deus é de um coração imundo, perdão usar a expressão, mas é a verdade. É de um coração imundo. Para Deus não terá valor. Porque, meu amigo, minha amiga, o que Deus quer é ter um coração puro, coração sincero, um coração que realmente queira servi-lo a Ele, honrá-lo a Ele. E quando eu vou e pido perdão à pessoa, ou pido que ela me dê o perdão, então se eu estou demonstrando que eu entendi o que significa cristianismo, o que é andar com Deus, que eu tenho que perdonar e eu tenho que também pedir o perdão. Por favor, dá-me tu perdão. Repito, se a pessoa, a outra, não me quer dar o perdão, eu estou livre, porque ela não quis, pero eu cumpri com meu dever. Então, minha ofrenda, ela será aceitada por Deus como uma ofrenda de reconciliação, uma ofrenda de amor, será recebida como uma ofrenda que realmente expressa o cristianismo que eu tenho. Aí sim, terá valor ante os olhos de Deus. Então, Senhor, Senhora, jovens que me estão escutando, entendam, para Deus ofrenda é uma coisa santíssima, porque a ofrenda representa Cristo, representa Jesus. Por lo tanto, ela tem que ser perfeita, não pode haver defeito na ofrenda. E eu me refiro a isso, a ter um coração limpo, que realmente quando eu possa dar minha ofrenda, quando eu venga apresentar minha ofrenda, eu venga com um desejo sincero de querer honrar a Deus, de querer agradar-lhe a Ele. Então, aquela ofrenda tem um valor espiritual e especial para Deus, porque tem sentido aquela ofrenda. Já está me acordei aqui a hora de Davi, quando disse já em 1 Crônicas, capítulo 29, quando Davi, ele habla sobre o assunto da ofrenda, ele disse assim, eu com todas mis forças, eu com todas mis forças, he preparado para a casa de mi Deus, ouro para as coisas de ouro, plata para las de plata, el bronze para las coisas de bronze, el hierro para las coisas de hierro, la madeira para las coisas de madeira, também pedras de ônice, pedras de engaste, pedras de vários colores, toda classe de pedras preciosas, pedras de alabastro em abundância, e ademais, porquanto tenho mi amor para a casa de mi Deus, el tesouro que eu tenho de ouro e plata lo doy a la casa de mi Deus, ademais de todo o que já é preparado para la santa casa. Veja como Davi, ele entendia a ofrenda. Ele dava aquela ofrenda não como um negócio, te dou isso e dá-me aquele. Não, para ele a ofrenda tinha que ter uma preparação. Ele preparou a ofrenda. Ele foi preparando. E você sabe que Davi na vida cometeu muitos erros, mas ele se arrependeu destes erros. Ele confessou seus erros. Ele se limpiou para que ele pudesse chegar, e neste momento, que era já final de sua vida, ele pudesse preparar uma ofrenda para Deus que lhe agradara a Deus. Que era o que Davi queria externar com aquela ofrenda? Como ele digo, mi amor. Ele expressou isso. Ademais, porquanto tenho mi amor por la casa de mi Deus. Ele tem amor.
Então, se toda aquela ofrenda, muita gente quando lê, uno disse, uau, ouro, plata, e aqui, nessa versão que eu estou lendo, ele hasta dá a quantidade, diz assim, es decir, 102 toneladas de ouro, del ouro de Ofir. Sabe o que é 102 toneladas de ouro? Sabe o que? Imagine-se isso, ponendo isso em números. 238 toneladas de plata acrisolada para revestir as paredes de los edifícios, de ouro para as coisas de ouro e de plata para as coisas de plata, es decir, para toda a obra hecha por los artesanos. Aí ele pergunta, quem, pois, está disposto voluntariamente a dar sua ofrenda hoje ao Senhor? Vê, meu amigo, minha amiga, ele entendia que ofrenda não era um trueque. Ó, te dou isso, dá-me aquele. Aqui, quando Davi hace toda esta ofrenda, depois você leia, está em 1 Crônicas 29, leia com atenção. Você vai ler, você vai ver que Davi, em nenhum momento, ele hace um pedido. Ó Deus, eu te estou dando 102 toneladas de ouro, te estou dando 238 toneladas de plata, te estou dando tudo isso, e eu queria que tu me bendijera, que tu me dera isso ou me dera aquele. Não, não foi isso que Davi hizo. Sabe por quê? Porque ele entendia que a ofrenda era uma expressão do coração, da alma. Era mostrar o que se sentia por Deus. E por isso que ele deu com gosto, ele deu com alegria, ele deu com prazer. E há um versículo que a mim me encanta, quando ele disse assim, o verso 14, ele disse assim, pero quem sou eu e quem és mi pueblo para que podamos oferecer tão generosamente todo isto? Porque de ti procedem todas as coisas, e de lo recebido de tus manos te damos. Ele tinha consciência que todo aquele que ele tinha venia de Deus. E por isso que para ele não era um peso, não era uma carga, tenho que dar essa ofrenda, tenho que fazer isso por el templo de Deus. Não, para ele era uma expressão de amor, amor a seu Senhor, amor a Deus. E foi exatamente isso que Jesus reforça nesse passagem de São Mateus, capítulo 5, como vimos aí, não? Capítulo 5, em el verso 23 e 24. Que se eu vengo ao altar trazer uma ofrenda e meu irmão tem algo contra mim, então essa ofrenda não será aceitada. Então eu la dejo aqui, vou allá, me reconcilio com meu irmão. Ou seja, muestro amor, el amor para perdonar, el amor para reconciliar. Me reconciliei, já me he reconciliado, então, bueno, agora sim, a hora de eu vengo e ofereço minha ofrenda no altar, porque essa ofrenda é de reconciliação, é uma ofrenda de amor, é uma ofrenda que eu quero expressar-lhe a Deus quão grande Ele é, como eu quero honrá-lo e adorá-lo. Então, quando eu coloco no altar, aí essa ofrenda tem um aroma, um olor que sube a Deus, e assim como eu quis preparar algo para Ele, com certeza, Ele vai preparar algo para mim. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Ele sempre querrá dar o melhor para aqueles que querem honrá-lo e querem servi-lo. Ok? Creio que quedou claro. Bueno, qualquer dúvida que você tenha, você me haga a pergunta aí, escriba aí, nós outros pedimos aqui para poder ver uma forma de responder e também ajudar-lhe a aclarar mais sobre esse assunto. Pero é um assunto lindo, é um assunto maravilhoso que você deve aprender. Então, vocês nunca dê uma ofrenda por dar,
nunca dê ofrenda porque lhe disseram que você tinha que fazê-lo. Não, ofrenda não é isso. A ofrenda é um acto voluntário. Ofrenda é expressão de amor. A ofrenda é para externar esse sentimento que eu tenho por ele, Altíssimo Deus. Por isso que tem que ser santíssima. E aí sim, Deus se agrada. Ok? Está claro isso? Bem, então vou chegando aqui ao final de nosso podcast de hoje. Amanhã vamos dar sequência e vá compartilhando aí esses pensamentos que estão aí na palavra de Deus. Comparta com sua família, seus amigos. Suscreva-se aí no canal, porque assim você vai estar alimentando-se de coisas que realmente ele vão edificar a palavra de Deus. Deus bendiga a todos. Nos vemos amanhã.